mentalizar uma coisa que é muito séria. Às vezes a gente tem umas preocupações em ver coisas que são muito difíceis na química e a gente esquece o básico, a gente esquece o óbvio, a gente esquece aquelas coisinhas bem simples e cai na prova. Ou a gente demora demais a acertar ou a gente nem acerta. Então, essa dica de hoje, esse videozinho de hoje é falando de uma coisa super simples, fase de agregação da matéria. Nós temos 5, tá certo? Condensado de Bose-Einstein, o estado quântico. Nós temos o sólido, o líquido, o gás e nós temos o plasma. Importante, nós vamos ter fase sólida, fase líquida e fase gasosa, que é o nosso trabalho estudar isso daí. O que é que caracteriza a fase sólida? Quando você pensar a fase sólida, as partículas elas estão próximas e, além de próximas, super organizadas. Estarem organizadas quer dizer baixa entropia. O que é entropia? Como vocês podem ver aqui, é a medida da desordem de um sistema. Então, se o sólido está bem organizado, isso significa que eu tenho uma baixa entropia. Lembrem que os sólidos ele tem uma estrutura tão bonitinha, tão perfeita, essa estrutura a gente chama de retículo cristalino. Então o sólido é caracterizado pela presença de um retículo. Todo sólido tem retículo. Se não tivesse retículo, se não tivesse organização, não é sólido. Se no sólido as partículas estão bem próximas, é difícil aproximá-las. Então eu posso dizer que os sólidos eles têm volume constante, porque por mais que eu force, eu não consigo aproximar. Vamos transitar para o líquido. No líquido, as partículas elas estão desorganizadas. Se elas estão desorganizadas, eu quebrei essa ordem que é o retículo cristalino. Agora no líquido a gente tem uma mania, a gente tem um pensamento errado de dizer assim, se no sólido as partículas estão próximas, chegou no líquido, as partículas estão médio, estão meio. O que diabo é médio, o que diabo é meio? Não existe isso não. No sólido as partículas estão próximas, no líquido também. Só que no líquido elas estão um pouquinho mais afastadas, mas é pouca coisa. Então vamos lá, no sólido as partículas estão próximas e organizadas. No líquido as partículas estão próximas, mas estão desorganizadas. Então eu quebrei a ordem, eu desorganizei, eu aumentei a entropia. E se eu tive que afastar as moléculas, botar na cabeça que toda vida que eu tenho que afastar moléculas, para fazer isso, eu tenho que absorver energia para começar a vencer essas atrações. Então esse processo ele é endotérmico, ele tem o ΔH maior do que zero. Estou no estado líquido, partículas próximas e desorganizadas. Vou transitar para o estado gasoso. Beleza, vamos para o estado gasoso. Eu aqueço, passa para o estado gasoso, as moléculas elas estão afastadas e desorganizadas. É o estado que tem a maior energia. Ele tem tanto a maior energia cinética quanto também tem a maior energia potencial. As moléculas estão muito afastadas, o que aumenta a potencial. Estão muito agitadas, o que aumenta a energia cinética. Então você sai do estado sólido, organizado e próximo, retículo cristalino. Vai para o líquido, desorganizado e próximo, quebrei o retículo. Chegou aqui no gás, as partículas estão desorganizadas e, sobretudo, totalmente afastadas. Então eu tenho que romper as atrações. Primeiro quebro o retículo, depois rompe as atrações. Aqui eu afasto um pouquinho. Quando eu saio de sólido para líquido, eu afasto um pouco. Quando eu saio de líquido para gás, eu tenho que afastar muito as partículas. Então isso requer muito mais energia. Isso quer dizer que vaporizar é muito mais difícil do que fundir. Ou seja, o ΔH de vaporização é maior do que o ΔH de fusão. Quando eu vou passar do líquido para o gás, eu vou requerer mais energia, porque eu tenho que afastar mais, né? É como se eu desse só uma afastadinha, só uma arregaçadinha aqui. Aqui eu tenho que dar uma arregaçada enorme. Eu tenho que afastar muito essas partículas. Então, consequentemente, eu preciso de mais energia. Isso é a primeira ideia. Então, lembre o que é que caracteriza o sólido? Retículo. O que é que caracteriza a fase gasosa? Alta desordem e alta energia. Então, no sentido de sólido para gás, aumenta a entropia e aumenta a entalpia. Isso é a primeira coisa que tem que estar aqui, ó. Quando a gente pensa em vaporizar, a vaporização ela se divide em 3 tipos: evaporação, ebulição e calefação. Se você fosse dizer em uma palavra só qual é a grande diferença, é a velocidade da passagem. A evaporação ela é uma passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Ela ocorre em qualquer temperatura em que tem um líquido. Por exemplo, não existe temperatura de evaporação. Às vezes as provas vêm querendo enganar a gente falando de temperatura de evaporação. Cara, não existe.
Se a água ela tiver a 2 graus, ela evapora. Se ela tiver a 50, ela evapora. Só que, claro, que quando eu aumento a temperatura, ela evapora mais rápido. A ebulição é um processo rápido e turbulento. É quando eu coloco a velha panela com água no fogo e eu percebo a formação daquelas bolhas, daquela turbulência. Aí tem temperatura. É a temperatura de ebulição. Beleza. E calefação é aquela passagem imediata, né? Você pega o líquido, aí você coloca numa chapa superaquecida e você usa só aquele tch, aquela passagem imediata é a calefação. Hoje eu vou aproveitar que a gente está vendo os estados físicos e a gente vai estudar aqui um pedacinho que é muito bacana, que é a evaporação. Vamos lá. Vamos separar um pouquinho aqui a evaporação. A evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo ele é endotérmico. Onde é que a gente encontra isso? Eu vou dar 2 exemplos que caíram em 2 provas e que são de extrema importância. Exemplo 1, que caiu na prova da Unicamp há pouco tempo. Você tem o suor no copo de chope. Exemplo 2, já há um tempão, numa prova do Enem, a moringa de barro. Mas lembrando que tem um aparelho que foi criado por um nigeriano, que é uma geladeira feita de 2 potes de barro com areia, que chama pot in pot, que é uma geladeira natural que funciona com base na evaporação também, que consegue baixar até 14 graus a temperatura de um sistema. Para a gente entender esses 2 processos, eu vou botar essas 2 questões, a gente vai passar aqui para a nossa lousa digital e a gente vai fazer a análise do que acontece em cada um desses casos. Dê uma olhada, porque o processo de evaporação ele é muito importante para qualquer prova. Vamos dar uma olhada nisso daí. Bom, gente, como eu tinha dito para vocês, olha essa questão aqui do Enem que fala exatamente desse conceito de evaporação. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringa ou pote de cerâmica não esmaltada, tem que ser não esmaltada, para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Galera, o que a gente vai imaginar é o seguinte, vamos supor que aqui eu tenha essa moringa. Esse material ele é não esmaltado, quer dizer que a gente pode falar que esse cara ele é poroso. Então é uma cerâmica, no caso é um vasilhame de barro, poroso. Dentro eu vou ter água e como ele é poroso, essa água ela vai passar devagarzinho aqui para o lado de fora. Então vai ficar como se fosse meio molhado aqui pelo lado de fora. E quando essa água chegar aqui do lado de fora, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer o processo de evaporação. Aí sempre a gente pensa o seguinte, poxa, se ela vai sofrer o processo de evaporação, esse processo aqui ele tem um ΔH maior do que 0, quer dizer que ele é endo. Então, quando essa água ela começar a evaporar, ela vai ter que retirar calor de algum canto. E ela vai tirar de onde? Justamente de dentro do pote. Então, aqui, ó, essa água para evaporar, ela vai ter que sair aqui evaporando, beleza? Ela vai ter que roubar calor. E se ela vai ter que roubar calor, ela vai provocar abaixamento da temperatura. Então, quando nós vamos para os itens, o que a gente percebe é o seguinte. Letra A. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor do que a dela, como se fosse um isopor. De jeito nenhum. A gente sabe que o barro ele é poroso, então a água atravessa, ele não está isolado. O barro tem o poder de gelar. Isso aqui é esculhambação. Poder de gelar é esculhambação. Não faz o menor sentido, né? Letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele, é o que eu estava dizendo para vocês. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Não tem a menor dúvida que isso daqui é o item certo. Então aqui, ó, letra C. Mas vamos olhar os outros itens. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora. A água de fora sempre está a uma temperatura maior do que a de dentro. E no que é que isso aqui causaria o resfriamento? Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas. Gente, realmente ela é como se fosse uma geladeira natural, mas ela não libera substâncias higroscópicas. Substâncias higroscópicas são substâncias que absorvem a umidade, tipo a sílica gel, tipo soda cáustica, tipo ácido sulfúrico, que também é uma substância que absorve umidade. A gente lembra que no sal de cozinha
Também tem alguns sais que absorvem umidade, por isso que o sal ele fica aquelas bolas, né? E às vezes tem que colocar arroz. Então, essa é a situação. Vamos agora passar para a da Unicamp. A da Unicamp foi uma questão mais legal e mais inteligente, ó. Ele diz o seguinte: quem tem que suar é o chopp, não você. Esse é o slogan que o fabricante de chopp encontrou para evidenciar as qualidades do seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chopp recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa. Pode-se afirmar corretamente que o chopp, ao suar, tem sua temperatura. Meu povo, vamos imaginar a temperatura do chopp quando ele sua, né? Então, como é que vai funcionar essa ideia aí? Tá aqui o teu copozinho de chopp, aí tu vai colocar o teu choppzinho aqui dentro. Para alguns é até agora uma sacanagem eu estar falando de um choppzinho, mas a gente pensa nisso em outra hora. Choppzinho aqui amarelinho, ó, bem gostosinho. Aí o que é que vai acontecer? Ele fala de suar. Poxa, se ele fala de suar, ele fala de aparecer gotinhas aqui fora. Só que no caso do chopp, a gente sabe que o copo, que é um copo de vidro, ele não é poroso. Se o copo de vidro, se o vidro aqui fosse poroso, você ia poder beber o chopp aqui chupando o copo. E isso a gente sabe que não vai acontecer. Então aqui o fenômeno não é igual àquele da evaporação. O que acontece é que a água que está no ar, na fase de vapor, ela vai encostar aqui e quando ela encosta, ela sofre condensação. É o contrário. A condensação é a passagem de vapor para líquido. Então, nesse caso, o processo ele é exo. Se o processo é exo, quer dizer que na hora que a água encosta, condensa, vai haver uma liberação de calor aqui, ó, para dentro do chopp. Então, se vai haver uma liberação de calor, a consequência é um aumento da temperatura. Então, isso é uma questão bem inteligente. É o contrário do suor numa pessoa. De maneira bem grosseira, se a gente imaginar aqui que tem uma pessoa e que a pessoa ela vai suar, o que é o suor? É quando a água ela atravessa a pele e ela passa aqui. Então, vocês imaginam essa pessoa suada, essa pessoa forte que eu desenhei aqui. Aí, o suor, ele começa aqui a evaporar, aí aqui já é evaporação. Evaporação, o ΔH é maior do que zero. Se o ΔH é maior do que zero, quer dizer que o processo é endo. Então, quando a pessoa começa a suar, essa evaporação aqui, ó, esse suor evaporando, vai roubar calor do corpo. E se rouba calor do corpo, se o corpo ele perde calor, vai provocar abaixamento da temperatura. Então, no caso do copo de chopp, é uma condensação. No caso de uma pessoa, é uma evaporação. Aí, quando a gente vai aqui para os itens, ele diz que pode-se afirmar corretamente que o chopp, ao suar, tem sua temperatura. A gente vê que é aumentada. Ele diz aqui diminuída, está fora. Letra B, aumentada. Enquanto a evaporação do suor do corpo humano evita que sua temperatura diminua. Gente, a evaporação do suor no corpo humano não evita que a temperatura diminua, faz com que a temperatura diminua. Está aqui a explicação, ó. Ele diz que a temperatura do chopp diminui, está fora, né? A temperatura do chopp é aumentada, enquanto a evaporação do suor do corpo humano evita que sua temperatura aumente. Essa é a resposta, é a letra D de uma questão super bem feita aí da Unicamp, né? A última coisa que eu queria ver aí nesse cenário é aquele negócio do pote em pote que eu tinha falado para vocês. O que é isso, pote em pote? É um pote dentro do outro. Agora, como é que funciona essa história? É uma coisa mais ou menos assim. Você pega um pote de barro, aí você põe areia no fundo. Então, eu vou representar a areia aqui, ó, areia. Beleza. Aí você coloca outro pote de barro menor dentro, tá aqui, outro pote de barro, e você põe a areia aqui, ó. Compacta bem a areia, tá certo? Então, areia. Então, você tem dois potes de barro, um maior, um menor, pote de barro aqui, areia bem aqui. E o que é que você faz? Você pega e vem e adiciona água bem aqui. Deixa essa areia bem molhada. E aí você pode botar as suas frutas bem aqui, tá certo? Os seus tomates, pode botar o que você quiser. Qual é o objetivo disso? Como esse recipiente aqui, ele é de barro, esse recipiente ele é poroso. Poxa, se esse recipiente ele é poroso, a água ela vai poder atravessar e ela vai poder evaporar numa boa. Então, o que é que eu vou ter aqui?
o processo de evaporação. Mais uma vez, ΔH maior do que zero. ΔH maior do que zero, processo endo. Se é o processo endo, vai absorver calor. Então, a gente vai ter uma saída de calor aqui de onde está o alimento, né, para cá. Então, nesse sentido aqui, ó, eu vou ter um fluxo de calor. Ou seja, se eu estou retirando o calor dos alimentos, eu vou promover abaixamento da temperatura. Isso é uma geladeira natural, barata, e foi feita por um nigeriano, e isso aí valeu vários prêmios a ele, porque ele ajudou muita gente na conservação dos alimentos. A gente sabe que a conservação dos alimentos, ela se dá bem melhor numa temperatura mais baixa. E para vocês verem, ó, vou puxar para cá uma figura desse estilo aí, para vocês verem. Está aqui a situação. Olha aqui como dá para ver um pote de barro dentro do outro e a areia. Se quiser um mais sofisticado, olha que bonitinho esse pote em pote aqui, até com tampinha e tudo mais, uma coisa bem bonitinha. Então, um negócio bem bacana. Então, esse é o pote em pote, tá? Uma geladeira natural. A água que está aqui, ó, na terra, ela vai evaporar e ela promove resfriamento aqui da parte de dentro, beleza? Bom, gente, nesse vídeo vocês aprenderam como a parte de mudança de fase é importante. Então guardem cada detalhezinho disso daí, tá certo? Lembrem, pelo amor de Deus, os nomes das passagens que eu vou colocar agora aqui grande na tela para vocês não esquecerem. Então aqui, ó, olhem essas passagens. Não esqueçam o que é uma sublimação, não esqueçam o que é uma evaporação, não esqueçam o que é uma fusão, tá certo? E mais na frente, em outros vídeos, a gente vai usar essas mudanças de fase para explicar uma série de coisas interessantes aí na química. Abraço grande, fiquem em paz e continue assistindo o canal. Bote aí um curtir se você achou legal e siga a gente, siga a gente. Tamo junto, abraço grande.